Isabel Lustosa, sou investigadora integrada ao Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do PEN Clube do Brasil. Fui, durante cerca de 30 anos, pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa, e os trabalhos sobre os quais vou falar aqui estão associados a essa trajetória na Casa Rui. Foi lá que eu os desenvolvi e dou continuidade agora na Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa. Eu fui convidada a participar do Transfopress desde o começo, desde sua fundação, pela Valéria Guimarães, pela Tânia De Luca, na versão brasileira, e pela Diana Coupé-Richer, ainda quando ele tinha um perfil mais internacional. É uma proposta muito interessante, única, e que tem dado excelentes frutos. Para mim, foi uma provocação, porque eu, na verdade, não tinha me voltado ainda para a imprensa francesa publicada, a imprensa publicada em francês, no Rio de Janeiro, que é o tema com que eu venho trabalhando, e essa provocação, digamos assim, esse convite, acabou estimulando a abertura de uma linha de trabalhos, que é o que eu venho desenvolvendo hoje, e que continua frutificando, digamos assim. Então, a primeira vez que o primeiro artigo que eu escrevi, já no âmbito do Transfopress, foi um artigo sobre o Henri Plasson, um jornalista francês da corte de Dom Pedro I. Ele foi publicado na revista Escritos, da Casa de Rui Barbosa, e também no site do século XIX do Canadá, que é muito vinculado ao Transfopress. Esse artigo trata de um francês que foi personagem do primeiro reinado, chegou ao Brasil em 1816, trazendo com ele um jovem chamado Ferdinand Denis, e foi para a Bahia, teve uma vida cheia de aventuras, até voltar ao Rio de Janeiro em 1822, no final do ano, depois da independência, e aqui se estabeleceu e trabalhou nessa imprensa em língua francesa durante todo o período que ela circulou praticamente até a abdicação, né? Os 3 jornais franceses foram seguidos por um jornal publicado em português, né? O Moderador, que era publicado pelo Henri Plasson. É uma vida de aventuras, eu não vou detalhar aqui, procurem nos artigos. Em seguida, eu escrevi para um livro organizado pela Valéria Guimarães e pela Tânia De Luca, uma espécie de apanhado de quem foram esses jornalistas, que jornais, como é que eles se sucederam nessa imprensa francesa, e esse estudo começa com a publicação do jornal Estrela Brasileira, pelo Jean Deloy, um francês que vai ficar muito ligado a Dom Pedro I, que vai ficar aqui até o final de 1823, começo de 1824, quando há toda aquela emoção do final da Constituinte, da dissolução da Constituinte, e em seguida da Confederação do Equador, enfim, ele publica esse jornal em português, a Estrela Brasileira, e o jornal é claramente identificado com o projeto, digamos assim, com a defesa de Dom Pedro I, com o apoio total às políticas, inclusive a Carta Constitucional de 1824, na qual esse jornal, a Estrela Brasileira, vai até indicar alguns aspectos que vão ser, se não aproveitados a partir do jornal, certamente têm uma identidade muito próxima com a Carta, como, por exemplo, o poder moderador no jornal chamado de Poder Real. Esse jornal é sucedido pelo Espectador, que é publicado pelo Planchet, o grande editor, que mais tarde vai lançar o Jornal do Comércio. O Espectador é ainda publicado em português, apesar de ser editado por um francês e ter a presença de redatores franceses. O Espectador também entra em crise depois de 1825, enfim, por volta de 25, se não me engano, não tenho as datas muito claras. Depois é que surgem os 3, a sucessão de jornais, né? Aparece o primeiro, L'Indépendant, também publicado pelo Planchet, sucedido por L'Écho de l'Amérique du Sud,
e, finalmente, pelo Courrier de Brasil. Esses 3 jornais, né, eles vão ser publicados em francês, vão abrigar muita coisa da comunidade francesa que vivia no Rio, inclusive a polêmica da Escola Nacional, da Escola de Belas Artes, que estava sendo criada pelo grupo da Missão Francesa, que aqui permanecera, sendo a presença mais forte do Debré, e a polêmica que eles travam com os artistas portugueses que predominavam na corte brasileira. Esses jornais têm um perfil misto, o L'Indépendant é muito importante para o estudo, por exemplo, da crítica de teatro e da vida teatral no Brasil daquele momento, há matérias muito ricas. O L'Écho d'Amérique du Sud é um jornal que tem uma pegada política, digamos assim, sempre muito liberal, e que também abriga matérias culturais e abriga algumas polêmicas, algumas das quais vão fazer com que o seu editor, o redator, como então se chamava, Émile Seven, acabasse por desistir da publicação desse jornal. Ele passa formalmente para o Ogier, que é um editor francês também, mas, na prática, pelo que as minhas investigações indicaram, ele passa a ser editado por aquele mesmo Henri Plasson, da qual eu falei no começo. Então, o Courrier de Brasil é que vai mudar depois seu nome para O Moderador, publicado em 2 idiomas, francês e português, finalmente apenas em português. E marca também o apoio desse grupo de franceses, a intensa associação desses franceses com Dom Pedro I. O último trabalho que eu publiquei no âmbito das atividades do Transfopress foi baseado, foi o estudo de uma polêmica publicada no L'Écho de l'Amérique du Sud, que é uma polêmica que, na verdade, acaba também influindo na saída do Émile Seven da direção daquele jornal, mas o Monsieur K, com 3 estrelinhas, que começa um artigo criticando ou rebatendo afirmações de que os estrangeiros não tinham trazido contribuição nenhuma ao Brasil, matéria que tinha figurado num jornal brasileiro, se não me engano, a Estreia. Na disputa, na resposta a essa crítica aos estrangeiros, o Monsieur K, 3 estrelinhas, resolve dizer, né, num texto em francês, o jornal é publicado em francês, representar, digamos assim, uma fazenda, a família de um fazendeiro, quando as fazendas eram aqui dentro, quase do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, enfim, que tinha trazido a família para a corte, esse era um deputado brasileiro, e aqui a família tinha dificuldades em se adaptar aos costumes, digamos assim, que tinham sido muito modificados desde a partir da chegada de Dom João VI até então, justamente, e é isso que esse artigo vai dizer, pela presença dos estrangeiros no Rio de Janeiro. Então, é uma espécie de conto, uma alegoria, em que o pai vai explicando para o filho que os franceses, principalmente franceses, porque foi a partir de 1816, com a vinda da missão francesa, mas também de uma leva enorme de imigrantes franceses, que a vida cultural e os costumes e as modas se transformaram. Então, é dizer que antes a gente não tinha os hábitos à mesa que se tem hoje, que os estrangeiros é que vinham comprar o nosso açúcar, etc., que os professores de dança. Eu não vou detalhar aqui, é um artigo interessantíssimo, né? Do ponto de vista da cultura, né? Da representação da cultura de uma elite brasileira, da corte, né? Do Rio de Janeiro, e da relação dessa elite com a aquisição desses novos modos, desses novos costumes, ou pelo menos desses costumes importados, que já existiam, mas não eram tão
utilizados, porque a vida era muito interior, digamos assim, nas famílias brasileiras, mesmo as mais abastadas. É o Rio de Janeiro pós-Dom João VI e também pós-Missão Francesa que vai ver surgir aí uma série de a Rua do Ouvidor, com suas lojas de moda, com os professores de balé, com as modistas, enfim. Então, esse artigo trata de uma coisa que, na antropologia, e eu não falo disso no artigo, mas é uma espécie de fricção interétnica, né, entre aqueles que aqui estavam, brasileiros ou portugueses que se viam como brasileiros, e esses estrangeiros, especialmente os franceses, que vinham, num momento em que há uma certa tensão, a se arvorar em civilizadores, digamos assim, daqueles primitivos. Essa polêmica é interessante porque, depois desse artigo, ele é rebatido por uma série de outros artigos, há idas e vindas nos artigos publicados pelos brasileiros na Estreia, ou na Aurora Fluminense, ou em outras publicações, em que se rebate essa importância dos estrangeiros, de forma até quase irracional, porque, enfim, mesmo os portugueses podiam ser considerados estrangeiros, e isso é um tema muito interessante, possível, e interessante também do ponto de vista da linguagem, porque é um texto em francês que, inclusive, menciona expressões em português que se usava, e como menciona errado, é criticado por isso. Enfim, esse foi o meu último trabalho no âmbito do Transfopress, foi publicado em livro no Brasil e no Canadá, e eu sou muito feliz com essa colaboração, essa participação no Transfopress, porque já tenho um outro projeto em andamento, mais voltado para a história política, mas também pensando a participação dessa imprensa francesa na política do primeiro reinado. Então, espero que o livro publicado por Valéria Guimarães e nosso colega canadense tenha uma grande recepção. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte de uma publicação reunindo tanta gente boa. Muito obrigada.